Oi, pessoal, vamos lá, acompanha aqui comigo, ó. Apocalipse 11, 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, aqui é a recompensa dos servos de Deus. Na terra, qual é? Ver a terra viva e restaurada. Então, assim como o local onde você nasceu, assim como a cidade a qual você pertence, o seu estado, o seu país, de todas as formas, você herda, né? Você herda os seus direitos, você consegue enxergar, você consegue, como fala, ter as suas convicções afirmadas, né? Quando você realmente consegue compreender quais são os seus direitos. Então, aqui, ó, no tempo determinado, qual o tempo determinado? Pelo nosso novo nascimento. Isso, na verdade, o que acontece? As pessoas que profetizam sobre as nossas vidas têm grande responsabilidade nisso também. Por quê? Porque nós já temos os nossos direitos, como fala, são já direitos adquiridos. Então, assim, aqui, o que acontece? Aqui a gente busca a afirmação deles, a gente busca realmente vê-los efetivados, vê-los sendo assim, realmente ver a eficácia dos direitos que a gente já tem. Então, assim, quando você busca essa comunidade, vamos colocar assim, quando você busca essa comunidade espiritualmente elevada, que é uma comunidade que busca, como fala assim, são motivos, são intenções mais nobres, são intenções que buscam realmente, que tem um objetivo que não é para roubar, não é para matar, não é para destruir. Os objetivos dessa comunidade evangélica, cristã, daqueles que realmente buscam na terceira pessoa, que é o Espírito Santo, uma testemunha, que busca realmente um apoio, sabe? É o Espírito de revelação de Jesus Cristo. Então, é esse Espírito que vai nos convencendo, que vai nos direcionando, que vai nos afirmando como pessoas como pessoa que tem direito, como pessoa que tem direito principalmente de ser reconhecida como filho de Deus, que a sua paternidade está em Deus. Então, são três coisas que a gente pode falar, que a gente vê nesse versículo, né? Que quando você nasce de novo, você pode afirmá-los ou reafirmá-los. Os mortos serão julgados. Então, assim, houve, né? No meu caso, eu posso falar por mim, houve um julgamento, houve, assim, uma conscientização do que realmente a gente está falando, né, com relação à vida e com relação à morte. O que é essa vida que Jesus veio nos reafirmar, veio nos, assim, dizer: eu estou com vocês e eu acho que e vocês têm realmente razão. Então é uma comunidade, não dá para falar que não é. Mas são pessoas que acreditam nas mesmas coisas. Então, assim, nós somos, como servos de Deus, nós somos recompensados, ó. Os servos, os profetas e os santos. Então, tem os que servem, tem os que profetizam e tem os que buscam o quê? A santificação.
Então, o que é a nossa santificação? É justamente um espírito reto, mas santificado, que busca a verdade, não busca apenas procrastinar um direito, ou não busca apenas reconhecimento, ganho financeiro, ou então ele tem, vamos supor assim, que você, de repente, você está se baseando num direito que para você agora não é o momento, ou então para você está buscando agora adquirir riqueza para mais na frente poder concretizar os seus objetivos. Então, alinhar as expectativas é muito importante. E aqui também uma coisa que eu pude ter convicção, ter certeza, é o que? Os nossos inimigos, eles são destruídos. Então, o que acontece? Você não pode fazer parte de um corpo, né, onde não há concordância, onde as pessoas não concordaram ali com a tua presença, né? Seja essa plataforma digital, seja uma plataforma humana, não sei, mas eu acho que precisa haver essa concordância, porque realmente senão vai haver um conflito, e não é isso que a gente quer, porque nós somos um governo de paz, né? Ainda que assim não sejam reconhecidos. Então, aqui eu posso dizer para vocês o que o Senhor me fala. Ele fala assim, ó, Deus, quando optamos por segui-lo, já realizou em nós a sua vontade, conforme acima descrito. No entanto, devido aos inúmeros desafios impostos pelos homens, as bênçãos de Deus parecem retidas, mas na verdade não estão, pois no mundo espiritual, todos os nossos direitos são reconhecidos no tempo determinado. Como nós já vimos, qual é o tempo determinado? É aquele que você escolhe, é aquele que, diante das circunstâncias que te cercavam no momento, foi o melhor que você pôde fazer. Então na verdade, assim, ó, são os seus direitos que são reconhecidos no tempo determinado por você, no dia em que você resolveu em seu coração segui-lo. E consequentemente materializar o que você já conquistou. O direito de, principalmente, gente, que fala o meu coração, que é o direito de servir e trabalhar para Deus, de ter paz espiritual, de ter convicção de quem é o seu Senhor. Então, é assim, de ter paz espiritual, de ter uma nova perspectiva, isso é muito importante, de ter uma nova perspectiva de vida, de mudar a sua realidade e das pessoas ao seu redor, sempre buscando o melhor para todos, enfim, de ver a palavra de Deus se cumprindo em nossas vidas. Ter uma perspectiva melhor, sabe? Enxergar o futuro de uma maneira diferente, ter uma perspectiva melhor de futuro para minha família. É crucial para que vençamos os desafios diários impostos pelos homens, certo? Apocalipse 1:6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Quem fez isso por nós? Jesus. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu profetizo essa verdade na vida de cada um de vocês. É um direito que eu ainda vejo, sabe, de ter essa paz espiritual, de ter essa convicção de que o nosso trabalho está sendo feito para Deus, de que tudo que você está fazendo está nas mãos de Deus. Então, isso, na verdade, é uma perspectiva que nós já adquirimos no mundo espiritual, porque isso é um direito já adquirido, mas nós precisamos materializá-lo.
né? E que todas as resistências inimigas, tudo aquilo que obstrui a verdade, a vontade de Deus para a nossa vida, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Você precisa ter os seus direitos liberados no mundo espiritual. E aqui, gente, é importantíssimo falar e, assim, ressaltar que o inimigo invisível ou visível, ele sempre vai buscar meios de atrapalhar o plano de Deus para a sua vida. Então, como que isso é possível, né? Uma pessoa de antemão já porventura conhecer quais são os seus planos, os seus projetos, e aí buscar obstruir a justiça, postergar um direito, que nem no meu caso, eu tenho o direito de ter a minha família, de ter os meus filhos, de buscar alguém que tenha uma visão parecida com a minha, de que entenda do que eu tô falando, sabe? De que de repente você fala assim, nossa, eu adoro a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, e a pessoa de repente fala, nossa, não tem nada a ver comigo, eu não sei do que você tá falando, ou algo parecido. Então, é muito importante que você encontre essa comunidade, né? Mas eu acho que assim, gente, acima de tudo, é importante saber de que isso tudo é muito importante, mas não é isso que vai te definir. Isso é muito importante, mas o seu direito é algo que não pode ser, como fala assim, objeto de negociação. Você precisa entender os seus direitos, você precisa entender que, na verdade, Deus ele faz separação entre aqueles que o servem e aqueles que não servem. Que ele faz separação entre aquilo que é o ideal para você e aquilo que não é. Então, não dá para eu falar para você que, por exemplo, assim, que esse direito pode ser relativizado, pode ser relativizado para você, na sua mente, na sua plataforma, dessa forma que você encontrou um meio ali de estabelecer a sua opinião. Então, isso que eu acho que é importante, assim, você realmente lutar pela sua liberdade de expressão. E não é só uma liberdade de opinião ou de imprensa, não é só isso. É realmente a liberdade de você poder se expressar, de você poder se manifestar da forma que você achar melhor. Então, graças a Jesus, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que testifica e testemunha acerca dos nossos direitos, porque se não fosse por ele, de repente você estaria, né, assim, desamparada e não poderia ter os seus direitos reconhecidos, né? Mas, por exemplo, como é que eu posso falar de algo que eu não vivo? Então, assim, por exemplo, eu sei que Deus, ele já conquistou isso para mim, e ele já me conquistou nessa paz espiritual. Eu entendo que nós somos uma comunidade, e eu entendo que nós não estamos sozinhos no mundo. Então, por exemplo, apesar dos obstáculos e das dificuldades que são impostas para gente, eu não posso falar de algo que eu não conheço. Por exemplo, o oposto eu não conheço, né? Porque o seu direito de servir a Deus é algo que já é adquirido, é inerente ao seu nascimento. Quando você nasce de novo, tanto quando você nasce num lar cristão, como quando você renasce, quando você nasce novamente, é a sua vontade, é o seu livre-arbítrio, mas acima de tudo, é esse direito que já é adquirido, que ele já é seu, é um direito irrenunciável, né? Então, fica aqui a dica para vocês, que eu acho que é isso que Deus tem falado muito comigo ao meu coração. Eu entendo que nós somos aí uma comunidade, são muitas pessoas participando, né? E aí fica a dica
para você que, assim, realmente o que Deus fala no meu coração é isso, é que você já tem esse direito. Então, independentemente, você pode viver numa mentira. Você pode viver numa realidade que não é a verdade. Mas, só que você até pode viver nessa realidade paralela, nesse mundo paralelo, nesse Brasil paralelo, mas não é a minha realidade. Então, por exemplo, você pode seguir um caminho de uma mentira ou você pode seguir um caminho da verdade. Então, isso é importante, por isso que é importante realmente, assim, você procurar, você ter como fala assim, esse desejo, esse ímpeto de procurar a verdade, de sempre procurar estabelecer na sua vida aquilo que realmente já se materializou, se concretizou. Então, realmente é algo que é difícil explicar, porque muitas vezes a gente coloca nas redes sociais aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente fala como verdade, mas eu nem sei onde esses servidores ficam, eu nem sei onde estão essas plataformas. Então, assim, é algo que realmente a gente precisa tomar nas mãos o nosso direito e encontrar a melhor forma, na verdade, de ver a vontade de Deus estabelecida para a nossa vida. Isso é o mais importante. Então, gente, fica a dica. Boa noite. E no mais aí, o que for compartilhado, eu posto para vocês. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Deus abençoe.